Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Começando aqui a nossa live, esperando aqui o pessoal chegar. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a nossa criança interior. Opa, vamos lá aqui. Aí. Será que tá aqui? Vamos ver. Vou chamar aqui a minha querida companheira. Chego lá. Gabizes. Vamos esperar a Gabi aqui. Não sei se foi certo, né, gente? Porque eu sempre sou convidada, a pessoa que espera todo mundo. O que eu fiz? Gabi, você pode virar para o povo, para a pessoa te ver, Gabi? Muito bom, muito bom. E Boa aí? noite. A live tá igual criança. Boa noite. Oh, boa noite. Oh, minha tia, tudo bem? Oi, tia, tudo bem? Oi, Laís, tudo bem? Oi, tudo. É Rubenilce, é isso? Boa noite, gente. Tá muito infantil. Esse eu gosto, a criança interior. Saindo, Gabi. Como sempre, a nossa aqui. Boa noite, Lu. Como é que você está? Ah, estou bem. Estou bem, estou bem. Gente, vocês vão ver a Gabi, né? Hoje a gente mudou um pouquinho, porque é sempre a Gabi que me convida. Eu falei, eu vou te convidar, Gabi. Vou mudar um pouquinho aqui. E, gente, a risada da Gabi, ela é contagiante, né? Hoje o tema da palestra é prosperidade começa na criança interior, né? E assim, se você não sabe como é só pegar na risada da Gabi, assim, a Gabi dando risada sobre isso. Ai, ai, ai. Mas obrigada por estar aqui, viu, Gabi? Obrigada pelo convite. É ótimo a gente sempre fazer parceria, né? Você foi um presente, assim, que veio aqui nessa fase, é sobre isso. Muito bom estar aqui, Lu. É muito bom. A nossa troca é sempre tão gostosa, né? Ah, é verdade. É por isso que a Aliás, gente quis expandir. né? Exatamente, exatamente. Muito bem. E, gente, então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Fiquem à vontade, né? E aqui, hoje, o tema, como eu falei, é para falar sobre a criança interior, né? Tá chegando 12 de outubro, né? A gente, né, expressa como uma data primeiro, muito festiva, né? Muito da nossa essência, muito divertida, né? Com as crianças que estão em nossa volta, né? No nosso convívio social, familiar, mas também o quão é importante a gente reverenciar esse outro lado nosso, né, Gabi? Que existe dentro da gente. Tanto se fala, a cura está na criança, tudo está na criança interior, né? Enfiaram tudo lá, né? Tudo lá, mas assim, né? Não é bem assim, né? Há um equilíbrio, há uma coisa, né? E a Gabi é especialista nisso, né? Então a Gabi traz muito essa coisa, né, de como funciona, de todo esse equilíbrio, né? E eu trago aqui as coisas depois do inconsciente. Depois a Gabi vai falando, vou trazendo as coisas que estão inconscientes aí dentro de vocês aí. É isso aí. Muito bem, E aí a Gabi. gente quer dizer para vocês, fiquem à vontade, se sintam confortáveis para relaxar, para se divertir, para fazer perguntas, para discordar, né? Tá tudo bem. É verdade. É verdade. Porque até a criança pergunta, né, Gabi? Mas por que tem que ser assim? Por quê? Por quê? Verdade, Né? verdade. Bom, ou deveria, né? Tem uma parte nossa que é mais questionadora na nossa criança, e aí a gente fica muito pensando na criança que a gente foi um dia. Mas a nossa criança interna, ela existe ainda hoje. Então, como é que tá, né? Quando fala muito, a criança tá ferida. Ok, mas como você olha para essa criança? Como você alimenta essa criança? Porque ela é uma parte importante, né? Outro dia eu estava até dizendo que muitas vezes as pessoas vêm para o consultório e dizem, Gabi, eu tenho um problema muito sério, eu tenho dupla personalidade. Eu falo, bom, então tem, porque você tinha que ter tripla, só tá funcionando duas. Eu até imagino onde esteja o problema. Mas vamos conversar para eu poder entender se eu tô certa. E geralmente Sim. é, né? Falta uma. E não é que falta uma personalidade, é que ela não tem tanta energia, né? Nossa cultura não estimula tanto. Mas a nossa criança e o nosso parental, que na análise transacional a gente fala de três instâncias de personalidade, né? Então, nós temos um parental, um adulto e uma criança.
todos eles são muito importantes para nossa formação, né? E a exclusão deles não é muito legal, porque pode levar a gente a movimentos de simbiose, né? De se enrolar no outro, aqueles negócios de tampa da minha panela, metade da laranja, que acabam virando relações de muita dependência, né? E podem se tornar relações tóxicas. Por quê? Porque a gente acaba depositando no outro aquilo que falta pra gente. E não necessariamente o outro vai ter sobrando, né? É tipo, tem pra ele e sobrando pra nós? Não necessariamente. E aí, o que essa criança tem a ver com a tal da prosperidade? Porque a nossa criança tá ali todos os nossos quereres, os nossos gostos. Então, se eu não tenho prazer na vida, se eu não faço coisas que também alimentam essa criança, e como a gente alimentava, nossa criança interna, ela tem a carinha da criança que a gente tinha quando era criança. Mas ela sofre algumas adaptações, porque o brincar da criança com 6 anos, 7 anos é um. O brincar da criança com 41 anos é outro. Com Né? certeza, é verdade. Precisa entender como eu alimento. Eu alimento ou não? Eu excluo essa parte que é tão importante, porque a gente diz que são pensamentos, comportamentos e sentimentos experimentados. É ali que está a nossa emoção, a maior parte delas, né? O aspecto mais importante das emoções está na criança. A criatividade está na criança, né? A ansiedade também está ali. Numa das partezinhas da nossa criança. Ah, Então a então, gente precisa entender, é tipo a nossa parte intuitiva está na criança, a curiosidade está na criança. E aonde me leva essa curiosidade? Aonde me leva a minha intuição? Eu consigo dar ouvidos a isso ou não? não, é verdade. E Gabi, sabe, eu queria muito que você trouxesse, porque, gente, essa gente, aqui é praticamente você vai sair terapeutizado, vocês vão perceber aqui. Mas assim, quando a Gabi começou a explicar sobre esses três aspectos nossos, não sei se está correto falar assim, Gabi, que tem o adulto, tem a criança e tem esse. Não, eu Parental. tenho parental, isso, parental, isso. E todos eles, na realidade, o ideal é que a gente sempre fique em equilíbrio, né? E aí eu queria que você passasse aqui para o pessoal, que é uma coisa muito interessante, quando a gente está muito na criança, né? Que aí a gente acaba desequilibrando para esse lado, né? Como que a pessoa começa a se comportar. E também quando está muito, né, no parental, né? Na realidade, é isso. E aí, como que a pessoa, como que a pessoa fica, assim, porque são dois extremos, né? E aí é e é justamente isso, quando a gente não consegue equilibrar tudo isso, é onde a gente acaba se perdendo nessa prosperidade. A gente acaba querendo, acho que, até tantas coisas que na realidade não é o que a gente quer de verdade, né, Gabi? Não sei, né? Exatamente. É porque assim, ó, a criança ela fala sobre muito do nosso querer, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero, do que eu não quero, né? E quando ela é muito energizada, a gente pode se tornar meio mimada, só faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E por outro lado, em contrapartida, a gente tem um parental, que ali estão os nossos valores, os conceitos de certo e errado. Então, são pensamentos, comportamentos e sentimentos imitados de figuras parentais. Né? Então, são mensagens que você está imitando de alguém que foi importante para você. Então, assim, quando eu não tenho um adulto com energia o suficiente para dizer o que é possível, o que eu realmente quero, o que faz sentido para mim hoje, eu fico no que a gente chama de diálogo interno. Né, que a maioria das pessoas tem, por isso elas acham que tem dupla personalidade, porque tem um diálogo interno. Essa criança e esse parental, eles brigam o tempo inteiro. Porque a criança quer, pelo prazer de querer, ou porque ela tem a necessidade de agradar, ou porque tem a necessidade de bater de frente, porque a gente tem diferentes crianças, né, internamente. E aí a gente tem esse parental que vai dizer, mas isso não tá certo, não é hora. Tem hora para isso, tem hora para aquilo. E aí fica muito no eu tenho que fazer isso, você tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Tudo que tem um senso de dever tá ali no nosso parental, né? Foi aprendido. Então, com quem eu aprendi? E qual que é a importância
desse adulto. É eu equilibrar esse querer e esse dever, e entender o que faz sentido, o que é a melhor opção para mim hoje. Né? Então, a gente internaliza valores, absorve esses valores familiares, mas em algum momento a gente precisa entender, ele faz sentido para minha vida? Esses valores que eu aprendi foram importantes, me ajudaram muito durante um período, mas eles ainda fazem sentido, porque às vezes a gente só repete padrões, sem pensar se eles ainda fazem sentido ou não. É verdade. Né? Então, por exemplo, o padrão de consumo, a gente aprende que é ok, eu tá triste, então eu vou lá e compro, eu vou lá e como, eu vou lá em excesso, em exagero. Né? Então, a minha criança, para se nutrir, para ficar gostosinha, porque ela tá chateada, porque ela tá irritada com alguma coisa, ela quer comer, ela quer comprar, ela quer fumar, ela quer beber. E aí existe um parental que tem uma permissividade para isso. Eu aprendi que era ok. Às vezes não é consciente, sabe? Porque isso é muito do inconsciente. Quando a gente não olha para essas instâncias, para esses aspectos nossos, a gente não consegue perceber o que é meu, o que não é, o que eu aprendi, o que eu quero manter, o que eu não quero manter. Não, Né? E não aí, faz assim, a gente assim. pode mudar isso? Pode mudar, mas dá um trabalhinho, né? Exige que você esteja disposto. Vai escorregar de vez em quando. Eu falo que é igual aprender a andar de novo. Você não aprendeu da noite pro dia, resolvi que eu quero andar, vou andar. Não, tem todo um ano e pouquinho de preparação para isso. Não, com certeza, com certeza. E Gabi, é uma coisa que é muito verdade, né? Mesmo as pessoas que chegam aqui, gente, para nós, né, que a gente mexe com essa questão de autoconhecimento, né? A Gabi é psicóloga, né, que faz terapia, aqui o processo da mentoria é terapêutico, a gente valoriza muito a questão do processo. Né, do processo. Então, assim, até a gente não vai nunca chegar na pessoa e falar assim, ó, você vai ser feliz o resto da vida. Bem aqui que você vai ser feliz, né? Não tem isso, né? Então, essa prosperidade, na realidade, para quem se conhece de verdade, para quem é profundo, para quem realmente valoriza essa questão, você vai perceber que o próprio processo é o seu resultado, é a sua prosperidade, né? E uma coisa que a Gabi falou é muito verdade, porque se a criatividade, o seu senso primordial está na criança, quando você abafa demais, é aí que você não sabe o que você quer, né? Você acha que você quer o doce, né, para comer. E aí você não cria essa maturidade suficiente de lidar com esses sentimentos, né, para equilibrar, né? Porque comer demais, fumar faz mal, beber demais, tudo isso faz mal para a Tudo, saúde, né? E é uma coisa. Oi? Perdão? tudo em excesso, qualquer coisa em Exato, excesso. Tipo, beber demais, exato. fumar demais, comer demais, comprar demais, sexo demais, atividade física demais, Sim. né? Tipo, até o meu corpo cansar para eu apagar. Então, o que você está fazendo? Se anestesiando. E olha, percebam quanto isso é importante, né? Às vezes a gente até tem uma criança interior que está machucada. Hoje até tive uma conversa, né, em relação a isso e a gente não dá voz e do nada sai, né? Por exemplo, do ponto de vista da psicologia analítica, né, é a questão do complexo, gente. Às vezes o complexo ele toma um lugar na gente, assim, a pessoa fica raivosa, ela fica entristecida, assim, do Neida, literalmente é do Neida, e não é um comportamento padrão da pessoa, né? Por isso que essa questão da criança, né? Porque assim, por exemplo, até na psicologia analítica, né, que o Jung estuda a Bíblia, ele fala, né, não cair em tentação, né, né, do demônio, do diabo, é ilusão, gente. Você acha que está sentindo isso, né? E não é, né, do ponto de vista psíquico, emocional, né, dessa frase, né, da Bíblia, é justamente isso, você se tornar essa pessoa adulta e perceber realmente o que você está sentindo para lidar com isso. Então, assim, não caia na tentação de sair bebendo demais, comendo demais, fazendo demais, e aprenda a ter essa maturidade. Então, assim, tudo tá interligado, né, Gabi? Porque olha só, a criança, ela não tem limite. Quem coloca limite na criança? O adulto. Mas se a gente não tem um adulto equilibrado e energizado, a gente não coloca limite na nossa criança. Nem sempre é assim, ó, mas no filho também. Mas na nossa criança interna também a gente não consegue. Se a gente não conhece a nossa criança, não entende como ela se manifesta, como ela vai
Reagir, eu costumo dizer que é mais ou menos assim. É como dirigir. O adulto tá no volante, o parental tá sentado no banco do lado e a criança tá presa na cadeirinha do banco de trás. Só que se você se distrai, se você não presta atenção nas coisas, o que que acontece? Essa criança se solta da cadeirinha e pega o volante. Imagina uma criança no volante, numa cidade como São Paulo. Que confusão ela faz. Aí ela faz toda a confusão dela, volta para a cadeirinha de trás porque ela não vai saber o que fazer com aquilo, porque uma criança não sabe reagir, não sabe, então ela faz um bagunção, volta pro banquinho de trás e age como se nada tivesse acontecido, e aí você vira e fala assim, e agora eu faço o quê? O que que aconteceu que eu nem percebi o que aconteceu, eu nem vi, eu só reagi, eu não pensei, eu falo exatamente, não pensou, porque quem pensa? O adulto. Não é. Se você Quantas vezes vai só instintivamente, é a sua criança, o instinto é da criança. Com certeza. Não, e Gabi, quantos adultos a gente não vê, né? Que assim, tá numa crise danada, a pessoa fica em posição fetal. É muito isso também, né? Pois é. Gente, isso é com a criança, né? E aí, Gabi, eu queria que você trouxesse também, porque tem um outro lado nosso que também é adulto demais, né? É sério demais. Ah, não quero brincar, aquela coisa chata também que você me falou. Né? E, gente, em vários momentos eu me vi assim, né? Por isso que eu quero falar, trazendo a sombra aqui, a gente não tem vergonha, é um processo. É um processo. É um processo. Tem que fazer. A gente traz aqui coisas que a gente também se trabalha, né? Que é a verdade, né? É disso. Aí queria que você falasse um pouco que você sabe de cor salteada aí que você pega dos adultos Parental? também demais. Então, parental às vezes é porque assim, a maioria das vezes a gente está funcionando num circuito que a gente chama negativo. Todas as instâncias de personalidade são necessárias e são importantes para a nossa constituição como pessoas. Mas o que acontece é que às vezes, por exemplo, quando eu não olho para minha criança e ela toma o volante da minha vida, o que ela está fazendo? Ela está agindo no circuito negativo, ela está agindo pelo egoísmo, pela ansiedade, pela necessidade de agradar, só para bater de frente, para ter atenção. Mas isso também funciona para o parental, porque a gente aprende que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que, tudo tenho que. Então, cadê a diversão do eu tenho que? Só ter obrigações e deveres, isso é chato, e a nossa parte criança fica irritada com isso. Não que não seja importante, a gente precisa, porque esse parental é o que ajuda a gente a estabelecer limites. É que ajuda a gente a delegar e dizer isso tá ok, isso não tá ok. É essa parte nossa que diz assim, vamos junto, vamos desenvolver. Mas esse mesmo parental, ele pode ser o nosso lado preconceituoso, de ter preconceitos estabelecidos, porque são conceitos que a gente aprendeu, certo? Então são preconceitos. Né? A gente pode ser mais autoritário, então ele tem uma voz diferente, ele tem uma postura diferente. A criança, geralmente, quando a gente. Eu falo que cada instância ela tem aspectos muito claros para você saber. O tom de voz de cada um deles é diferente, os gestos são diferentes, a postura, as palavras são diferentes. Cada um deles. Então, quando você tá na criança, alguém vira e fala assim: e aí, Lu, depois daqui vamos tomar um sorvete? Ah, vamos! A voz fica estridente. É igual voz de criança. As palavras ficam: vamos! Adorei! Né? Bem da criança, mais solta, com movimentos mais expansivos. O parental, por outro lado, já é mais contido. Ele pode ser um pouco mais protetor ou um pouco mais crítico, né? Então, quando você fala assim: não, vamos pensar. Porque depois eu tenho que ver meu filho, eu tenho que ver meu marido, eu tenho que ver se eles já jantaram, eu tenho que ver, eu tenho que. Sabe? E aí a gente vai ficando mais enrijecido. Né? Então, e a postura do parental é mais assim, não vai fazer isso, não é hora disso, é tipo, o senho é mais franzido, é mais sério, é mais fechadão, o dedo muitas vezes é em riste, dizendo, você não vai fazer isso, porque isso não tá certo de fazer. Né? Uma postura muito mais autoritária, né? Sim, é verdade. Falo de que, gente, por outro lado, o adulto, ele tem uma postura
ele é explicativo. Por exemplo, eu estou aqui fazendo gestos que são mais do adulto, né? Que são explicativos, que te levam a pensar. A voz é mais tranquila, não é nem uma voz impondo uma ordem, nem é uma voz estridente, que só quer brincar, que só quer se divertir. Não, é explicativo, tá mostrando, é lógico, tem uma coerência no pensamento, na forma de falar. Né? Então eu falo, é diferente a Gabriela que está aqui de, por exemplo, a Gabriela quando eu termino uma sessão. Eu me mantenho muito no adulto. Onde que geralmente a gente fica no adulto? No trabalho. É quando as pessoas conseguem, quando elas conseguem, porque algumas nem no trabalho conseguem, se manter no adulto é no trabalho. É um lugar que exige o nosso adulto, né? Bem energizado. Então, a maioria das pessoas consegue estabelecer um adulto ali. E aí, quando eu termino um atendimento que eu acho que eu fui muito monstra, eu tenho a minha forma de comemorar, que é muito da criança. Né? E aí eu danço, eu dou gritinho, eu dou pulinhos, né? Porque é a minha criança que está ali se deliciando com o que eu acabei de fazer. Mas antes, durante toda a preparação, tem todo um momento que é do meu parental, que eu aprendi que trabalha coisa séria, que a minha entrega precisa ser muito bem pensada. Né? E aí entra o meu eu tenho que entregar um bom trabalho. Então, todos eles têm funcionamentos positivos e negativos. O que a gente precisa? Equilibrar. E essa balança vai me dizer, onde que eu vou funcionar? Por exemplo, com o meu filho, quando a gente está brincando, ou indo ao cinema, ou jantando, eu vou exigir dele que ele se comporte como um adulto? Não tem coerência. Eu vou sentar com ele e falar assim, filho, deixa eu te explicar como que funciona o seu carrinho. Não, ele quer brincar, ele quer lá ficar ouvindo como que funciona, não sei o que, ele quer abrir e brincar. Não, é muito verdade. Quando ele não tá legal, quando ele tá fazendo coisas que colocam ele em risco, eu preciso estabelecer limites claros para ele. Quem faz isso? O parental. Eu preciso, na minha função de mãe, estabelecer limites claros. Contar para ele quais são os valores que são importantes. E ao mesmo tempo, a gente pensa, então a criança não tem? Tem um pequeno professor, porque a gente nasce com todas essas instâncias. É que a gente vai despertando elas ao longo do nosso desenvolvimento. A parte principal da criança vai até ali mais ou menos 7, 8 anos. Quer dizer que depois não tem criança? Claro que tem. Só que é diferente o nosso brincar. Por exemplo, o meu brincar é diferente do brincar do Antônio. Eu faço, A minha com forma de certeza. trazer o prazer. Sim, é verdade. É verdade. A Lud tá aqui, ela falou que tá saudade da sua risada. Mas não tem como. Mas, gente, olha, vocês sabem que isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a Gabi me ensinou. Eu falo chato, porque é sombra, tá, gente? Sombra é aquela coisa que você não enxerga em você. E a Gabi falava muito isso pra mim, né? A gente terminava um trabalho, Lu, você vai comemorar? Eu falei, comemorar o quê? Não fiz mais que obrigação. Você não vai? O que você vai fazer agora para comemorar? Ela, como assim? Eu falo, o que você gosta de fazer, que você estimula, que é gostosinho, para alimentar a sua criança, para ela achar gostoso também o seu trabalho, porque o trabalho não é para ser só chato, gente. Eu sempre falo, gente, a gente se divertir no trabalho. Vai se divertir o tempo inteiro? Claro que não. Claro que não. Isso é infantil a gente pensar que eu vou escolher um trabalho todos os dias, eu vou acordar disposta, amando todo. Não vai. Eu amo o que eu faço, mas tem dia que eu acordo sério, que hoje eu tenho que atender. Pois é. Claro que Não, tem. sim, tem. Gente, Mas isso precisa. Sim, tem que ser normalizado, né? Gente, até fiquem à vontade, passem aqui os comentários se tá fazendo sentido, se vocês quiserem trazer alguma coisa, porque percebam, isso é uma coisa muito dinâmica, né? E uma coisa que eu também falo muito, gente, é a ambiência. Né? Por exemplo, veja assim, você ter as amizades certas e ter esse canal aberto, o quanto que a Gabi me trouxe essa questão da criança, porque inclusive, né, aqui só para a gente finalizar, antes da gente, né, passar a questão da imersão, é assim, tem os gânglios de base aqui, né, Gabi, do estado de flow, que inclusive todo mundo procura. E a gente só entra nesse estado de flow quando a gente entra no nosso tempo interno, né? Sabe aquela coisa assim que você faz, é realmente aquilo que você gosta, mesmo que seja trabalho,
né? Se você transforma de alguma forma naquilo em valor, né? Aquilo que realmente, né? Mesmo que, né? Aí entra a questão do adulto, né? Que sabe que o ganho não vai ser agora, para depois, né? Você sabe disso, então você começa a entender, né? Que assim, aquilo vai ter uma recompensa. Você para de se torturar, né? Os seus gânglios de base aqui no cérebro, porque assim, a gente entra na escassez. Se a gente tá se fazendo obrigado, essa coisa tem o quê, que a Gabi falou, a gente desliga, gente, senão a gente vai morrer, né? O cérebro começa a procrastinar, fazer um monte de coisa. Aí tem coisas assim, se você Criança entra no como estado de flow, volante. exatamente, E aí ela exatamente. Mas esses, acaba com tudo, né? Tipo com assim, me certeza, com sacrifiquei certeza. tanto, eu trabalhei Ah, tanto, porque eu Bárbara, é mereço, isso. sabe? O negócio que eu mereço. Exato. De novo, Vamos é isso. entender o equilíbrio. Exatamente. Mas, gente, é justamente isso, né? Ele desliga os gânglios de base é que fazem você estar em estado de flow para aquela coisa assim, eu preciso fazer determinada coisa, aí você se programa 4 horas para fazer, mas você faz em uma. Né? E é aquele que assim, é o mesmo estado, por exemplo, quando eu converso com a Gabi, a gente nem vê a hora passar. Teve um dia que a gente estava conversando de trabalho, a gente não viu a hora passar. Aí quando foi ver, que era o meu esposo que apareceu aqui, nossa, será que você vai jantar? Eu falei, nossa, que horas são? Já anoiteceu? Né? Então, assim, é esse estado interno que você pode trazer para as outras instâncias da sua vida, né? Mas justamente traz essa questão do equilíbrio, né? E aqui, né, de forma muito simbólica, né, Gabi, aí eu vou trazer aqui, pode complementar aqui, viu, Gabi? Fica à vontade. Porque você o eu posso é muito do adulto. O adulto, ele não sente culpa. Porque quando você fala assim, mas você podia ter feito, ele fala, não, eu fiz o melhor que eu tinha, com o que eu me lembrei, com o que eu consegui naquele momento. Então o adulto não fica, poderia, mas eu não lembrei desse recurso, eu não lembrei daquilo, eu não lembrei. Então, não, eu fiz o melhor que eu pude com o que eu tinha neste momento, com o que eu acessei neste momento. Então, porque o Aham. adulto está na presença. E se ele está na presença, ele não deixa essas vozinhas da criança e do parental ficar, tá vendo? Mas você não é tão bom o suficiente. Tá vendo? Mas você gasta demais. Mas eu mereço, eu trabalhei, eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que. Esse é muito do parental. Aí a criança depois fala assim: beleza, já trabalhei duro, já fiquei horas e não sei o que, agora eu mereço, né? Aí o adulto. Quando eu faço isso do adulto, eu digo: o que eu posso fazer? O que está dentro? O que convém neste momento? Sim, exatamente. É muito isso. Gente, é daí, inclusive, dessas vozes que saem esses complexos de pai, de mãe, de não sei o quê. Então, assim, é tudo isso que a gente pretende trazer de forma prática para vocês numa imersão que a gente vai começar a fazer em outubro, né? São 2 encontros, né? E assim, primeiro com essa risada contagiante, a Gabi vai explicar, né, essa coisa com mais precisão, né? Porque assim, a gente está vendo, né, aonde está o problema, né? O porquê que, né, muitas pessoas são assim, né, de ficar em posição fetal, mas também de ficar sério demais, assim, chato, ou pessoa chata, chata. Exatamente. Exatamente, né? Então, e a gente está apontando, né? Aonde, né, que isso pode ser resolvido, né? Agora, o como fazer, né? Como é que eu equilibro todas essas bagaças aqui dentro de mim, né? Para lidar com isso é o que a gente vai falar na imersão, né? Que realmente começa com a criança interior, né? E dentro dessa criança interior, né? Do ponto de vista do inconsciente, é onde você traz aquilo que você é de verdade, né? Mas de uma forma, de novo, com uma visão adulta. Não é comendo doce e fazendo o que quer, né? Porque não se trata disso, né? Você não é mais criança, sinto lhe dizer, né? Se alguém não disse, então estou dizendo aqui agora, né? É sobre isso, são 2 encontros, né? E assim, nesse período, né? Justamente por ter, né? Justamente essa especialização em andamento da questão da psicologia analítica, de inconsciente, você trabalhando isso aqui fora, provavelmente você vai sonhar. Você vai ter algumas Sim. questões do inconsciente trazendo, então a gente vai te acompanhar, a gente vai trazer isso para que justamente você comece a perceber. E, gente, um dos ganhos que eu percebo, assim, a Gabi, né, também, em relação a essas questões, são, assim, gente, é você normalizar essas coisas. Você vai perceber Sim. essa criança interior, eu tô comendo demais, tô fazendo demais, falei, "Ih, aonde que, né, É tá tipo, faltando esse equilíbrio de eu, né, ponderar certas coisas." Exatamente, né? Ou quando eu tô muito chato, eu falei assim, aonde eu não estou. Gente, por exemplo, é o meu caso em relação ao trabalho.
A Gabi falou, eu sou muito adulta, muito séria, muito sei o quê. Vamos comemorar, né? Porque do outro dia eu tava acabada. A Gabi tava em pé rindo desse jeito. Logo de manhã cedo, falei, de onde você tirou essa energia? Né? Onde que me tá? Né? Então, assim, dá para você trazer isso sim no trabalho, em outras situações que muitas vezes vai exigir da gente, né, Gabi? E aí a bateria, nossa, vai lá embaixo, pra, né? Você não perder tanta sua energia interna em relação a isso. Porque gasta. Você Sim. manter esse personagem toda hora gasta, né? E ficar só em um dos estados do ego, porque assim, ó, cada movimento, por exemplo, vamos pensar numa situação prática. Sim. Vamos supor que eu acabei de perder alguém importante para mim. Sei lá, eu já perdi minha avó. Então vamos pensar, se eu tivesse, naquele momento, quando eu perdi minha avó, foi tipo, eu fui para onde? Para minha criança. Por que eu fui para minha criança? Porque era minha avó? Não, porque era alguém importante e envolvia algo emocional. Então um buraco abriu. Sim, ela era uma das pessoas mais importantes. Só que pensa se eu tivesse ficado, não. A minha avó morava em Campinas, São Paulo, e eu moro em Catalão, Goiás. Pensa se eu tivesse ficado pensando analiticamente o tempo inteiro no meu adulto, pensando, não, eu preciso terminar de atender esse cliente, porque eu finalizando aqui, eu posso pegar o carro, em tantas horas eu tô lá. Isso seria racional, mas seria coerente com a situação que eu estou vivendo? Nem um pouco. O que exigia? Exigia, eu estava na minha criança, era um momento de estar com a minha criança, então eu só chorei, eu não consegui pensar, eu não consegui. Quem pensou em tudo? Neste momento eu precisei que minha família pensasse, Gabi, a gente vai esperar você chegar, então vem com calma, venha tranquilo. Então eu consegui pensar sobre isso. Na verdade, eu consegui me permitir sentir tudo que eu estava sentindo. Mas pensa, uma pessoa que fica, não, mas eu tenho que ser forte, porque eu tenho que chegar lá, como eu sou a psicóloga da família, eu preciso dar suporte para todo mundo. Caramba, eu tava destruída, minha avó tinha acabado de ir, gente. Não ia dar suporte para ninguém, nem para minha mãe, que provavelmente sentiu tanto ou mais do que eu. Só que eu consigo mensurar? Porque cada um lida de uma forma. Agora, se minha mãe também ficasse, Gabi, calma. Porque, não, ela também precisava sentir. Olha só. Ela também Sim. perdeu alguém que era importante. Então, a gente Pois precisa é. entender o lugar. No Antônio, se eu ficar com o Antônio só querendo ser a mãe legal, a mãe joinha, que faz tudo que o filho quer, que só quer brincar, que só quer se divertir. Ah, eu não quero juntar, eu quero tomar sorvete. Ah, gente, que tipo de mãe é essa? Aí eu saio do meu lugar, eu quero ficar com a criança junto com ele. Eu trago a minha criança para brincar com ele e fico o tempo inteiro. Não, eu também tenho o papel de orientá-lo, então eu preciso ir para esse parental. É importante que eu vá para dar para ele as condições dele entender como funciona o mundo. Quem faz isso? Estabelece regras, limites, que é uma parte chata? É, mas é necessária. Sim. Não. E Gabi, você está trazendo essa coisa do parental, que nem, por exemplo, você perdeu a sua avó. Ah, vai dar apoio para os mais velhos. E se você não consegue, tá tudo bem. Né? Aí você se Exatamente. força a ser essa pessoa. Então, assim, e uma coisa, gente, que traz, por exemplo, muito dessa coisa do complexo de pai, por exemplo, né, que a gente estuda, o pai, ele te ensina a ter discernimento daquilo, né, esse pai interior. Tem um pai de fora, de carne e osso. Mas a gente, quando se torna adulta, a gente se torna o nosso próprio pai. E esse E nosso mãe, próprio pai. Exato, exatamente. E esse pai interior, né, dessa maturidade, você sendo seu próprio pai, ele traz esse discernimento que a Gabi falou, de você saber o que você sente. E se você sabe o que você sente, você sabe aquilo que você pode dar, aquilo que você não pode dar. Né? Você não fica querendo agradar todo mundo. Por que será que você quer agradar todo mundo? Há um desequilíbrio aí, há uma questão. Né? Então percebam o quanto é importante essas coisas e precisa ser normalizado. Ninguém é super-herói. Né? Aí, Gabi, uma coisa que vou finalizar aqui também, né? Vou deixar eu falar aqui rapidinho. A gente é criado de uma forma para que a gente seja ser humano, super-herói. Toda hora tem que ser super-herói, a super-mulher, né? E que vai trabalhar, que tem um corpo bacana, que tem filho, que sempre tá feliz, que sempre tá pra cima, que sempre tá tem maquiada, que, né? Tem que, tem que exatamente, chato, exato, chato, chato. Pois é, mas a gente nem aprendeu a ser ser humano, a gente não aprende a ser ser humano, né? Que tem luz e sombra, que tem essas coisas às vezes de criança que tá meio desequilibrado, e se a gente não normalizar
isso que a gente sente, que muitas vezes não é bonito, aí começa a cagada, né? Na boa. E até quando a gente consegue, a gente consegue bancar, sabe? É tipo, eu tô sentindo isso e preciso Exato. disso, né? Então, a minha avó faleceu no fim do ano, era 16 de dezembro, e o Natal geralmente era na casa dela. Eu ia pra lá. E aí eu fui, participei do velório, do enterro. Acho que eu fiquei uns 2 ou 3 dias e voltei antes do Natal eu vim pra casa. Você não vai ficar? Eu falei, não quero. Mas, Gabi, você tem, eu não tenho que nada. Mas a sua avó gostava, eu falei, eu sei, mas ela não tá mais aí. E eu não quero, eu quero ficar sozinha. É o primeiro ano sem ela, acabei de perder. Então eu consegui bancar que eu não ia estar com a família só porque tinha que estar com a família. Porque a minha família é muito gregária, né? Fim de ano é fim de ano, todo mundo junto. Eu falei, não, não vou. Eu Sim, preciso sim. de um tempo para respirar. Eu acabei de perder alguém que era muito importante. Eu não quero estar com as pessoas, eu não quero fazer de conta que nada aconteceu, porque aconteceu. Eu não vou fazer de conta que eu Sim. não estou sentindo. Ou ir para lá e ficar todo mundo chorando. Não, não quero. Faz mal pra você, né? Gente, Poder, não, pois é, você gente, precisa. é Né? verdade. Saber, eu preciso disso e dizer não. Aí entrou o meu parental que disse não, estabeleceu um limite e falou: não quero, eu Exato. preciso que a minha criança possa sentir o que ela quer sentir sozinha. E quem vai nutrir ela sou eu mesma. Sim, sim. E, Na gente, minha é casa. verdade, sim. Sim, né? E veja o quanto isso é importante, porque assim, eu até coincidentemente, né, eu postei isso hoje. Quando você se banca, né? Você banca quem você é, aquilo que você sente, você se respeita, né? E hoje eu postei um Reels colocando justamente isso. O autodesrespeito, né, começa quando você não pode contar com você mesmo. Você se obriga a fazer isso pelos outros, né? Se desrespeitando, né? Aí depois quer que a prosperidade. Não, na boa, tudo, né, Gabi? Tudo. Tudo, mesmo, gente, e vou falar uma coisa, mesmo em relação a dinheiro, o quantas vezes, né, quantos mentorados chegaram aqui, que assim, pessoas que ganham muito bem, estão muito bem, obrigado, assim, né, assim, tinha que sobrar dinheiro, assim, né, porque não custa, a questão do não paga, mas para onde está indo o dinheiro? Para essa aprovação externa, não, eu preciso ser essa pessoa que ajuda a família, né, e às vezes é o parente chato, não, você não faz com gratidão, você não faz alegria, Que tem a casa não sei aonde, que tem não sei o que. pois é. Isso. Gente, é em tudo, é em Sentido. tudo. Exatamente, Gabi. É tipo, você gosta dessa casa grande? Não, mas as pessoas. Não, mas você gosta disso? Exato, exato, Né? Você exato. gosta desse carro que você tem? Não, eu queria um carro mais simples. Então por que você não tem? Ah, porque as pessoas acham que eu tenho que ter por conta do status, de onde eu tô, da minha profissão, porque a minha família todo mundo tem. Mas você não quer? Ou às vezes é tipo, não, a sua família não tem, como é que você vai ter? Aí fica com vergonha do que Exato. tem, porque a família não tem, tipo, não posso aparecer porque as pessoas podem se sentir ofendidas. Não vão entender, vão ter inveja. Pois é. Mas, gente, percebam, essa coisa de novo, é para você que é da questão do auto, que você, essa pessoa que realmente prioriza a questão do autoconhecimento. Porque se você não sabe quem é você, o que você sente, do que você é capaz, né? O É que tipo Alice, né? Nos pais, qualquer caminho serve. Sim, caminho serve? Se assim, você não sabe para onde vai, que caminho serve? Se você não sabe o que manada. sente, eu vou dizer para você o que você pode ou não sentir. Exato. Quando você pode ou não sentir. Como você pode ou não sentir. Porque o sentir é muito da criança, né? E quando a gente não dá lugar a isso, a criança vai tomar. Então, o que a gente vai trabalhar nesses dois encontros, né? É entender como funciona essa criança, parental, adulto, como está essa criança, se você dá voz ou não, se você precisa estabelecer um certo limite ou não, precisa deixá-la um pouco mais solta, né? Então a gente precisa conhecer para entender como eu posso agir. É muito disso de me respeitando. Para eu bancar, eu preciso entender o que eu quero, o que eu gosto, o que eu realmente acho que eu tenho que faz sentido para mim ainda hoje, o quanto eu tô só repetindo um padrão do que é esperado. É verdade. Sim, sim. E aliás, né, eu vou até falar para vocês, toda vez que eu faço coisas com a Gabi, a gente fala muito sobre dualidade,
né? Primeiro foi masculino, feminino, crianças. E, gente, a vida é muito, né? Tem muito dessa dualidade, certo, errado, preto e branco, homem, mulher, né? E eu gosto muito de conversar com a Gabi, porque, assim, a gente aprendeu que essa questão da dualidade, você aprende a superar essa dualidade, né? Que a gente é jogado, transcendendo, né? Certo e errado, preto ou branco, né? Bem ou mal, é muito relativo. É assim que você se torna maduro, Homem, né? É trazer mulher, essa plenitude. mulher, Pois é. noite É assim, de dia faz socorro. isso, de noite faz isso. Pois é. Como é que sai essa criatividade, esse lado nosso outsider, fora de série, se você não fura a bolha, né? E é essa a proposta. E assim, para quem investe em autoconhecimento, é natural que saia essa necessidade, né? Então, se você sentiu mais uma vez esse chamado, né? Essa imersão para você são 15 dias, né? E nesse meio tempo são 2 encontros, mas durante todo esse tempo vai ter um grupo de WhatsApp na qual você vai ter esse acompanhamento, né? Porque não adianta nada você saber, né? Porque conhecimento também, a gente fala muito, né, Gabi, que é uma moeda energética que, assim, se você não usa, fica lá parado, né? Fica igual água parada e fica podre, né? É para E usar na também vida prática. sou assim porque não é síndrome de Gabriela? Sou Pois é. assim, nasci assim, vou morrer assim. Pois é, gente, isso é complexo. Eu sou assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Isso é um complexo. Isso é um complexo. Não, Deus é me dizer. tipo, é assim, e aí, o que você vai fazer com isso agora? Né? Então, Exato. nessa imersão, a gente vai trabalhar com exercícios práticos para você se entender, se reconhecer, perceber as vozes na sua cabeça, né? Que às vezes eu falo, Exatamente. que dizem? Eu dizem quem? Eu gosto muito de falar assim, porque vozes na sua cabeça, Não, com que certeza. você internaliza. Exato. Às vezes a gente pega, né, Gabi, essas convenções. É só uma convenção, alguém falou que assim era melhor, a gente vive com tanto afinco que a gente acha que é uma verdade absoluta e não é. Do nada, a Aí você gente vai não para sabe mim explicar. e vai fazer, fica quietinho, Não, fica quietinha, exatamente. vozinha, fica quietinho. Exato, exato. Inclusive, ajuda muito a gente saber se a gente está conversando com o nosso complexo ou com a nossa intuição, por exemplo, né? Apagar essas vozes da cabeça que só atrapalham. Gente, assim, tem várias coisas, mas assim, é só uma pincelada, né, daquilo que muda, que pode trazer nessa transformação, porque na realidade, né, é uma questão assim de perspectiva de vida. Quando você muda a forma de ver realmente as suas coisas, né, da vida em relação a onde acontece a transformação, né? Porque hoje, né, Gabi, a gente conversa muito. As pessoas chegam até nós querendo mudanças, mas elas são, na realidade, é ela que é a mudança da vida dela. Sim, É ela que precisa fazer alguma coisa, né? E assim, com a criatividade da criança, né? E com a maturidade do adulto. Como que faz isso? Né? Então, assim, vocês exato. querem sentir essa alegria, né? Mas como é que é essa alegria da criança interior já nessa idade, né? Mais adulta, mais madura que a gente tá, né, Gabi? Isso. Então, bem Bom, isso. então, Então, muito bem. tocou você, como diz a Lu? Vem que vai ser um movimento muito gostoso de exercícios, de se conectar com você e a gente vai estar lá para dar Com suporte para o que vocês certeza. precisarem. É isso aí. Então, tá bom. Gente, então, Gabi, quero te agradecer. Olha que a Laís comentou aqui. É muito legal o bancar. Passei por uma discussão. Pedir. Laís, respeite muito isso que você está sentindo, né? Você tá, nossa, maravilhosa aqui, ó. Gente, isso, né? Ela tá abrindo mão de ganhar palma da família. Olha, faça o que todos esperam de você. Essa coisa de decepcionar, né, Gabi? Não, claro, tem que ter um tempo de processar aquilo, Laís, mas assim, a gente muitas vezes passa por isso, né, Gabi? Assim, você não tá decepcionando as pessoas, você tá decepcionando as expectativas que ela tem sobre você. Então, assim, pega leve com você. É sobre Imagem que isso. elas criaram sobre você, que às vezes não é você. E aí é Exatamente. basicamente assim, essa não sou eu. Eu não sou a Exatamente. boazinha, não sou a que atende todo mundo. Ou pelo menos não sou o tempo todo. Às vezes Exato. é uma parte sua, mas não é só isso. Exato. Entende? A gente não quer só o que o outro quer, a gente precisa dar o que a gente tem, o que a gente quer dar, Exatamente. não o que o outro quer. Exatamente. Até porque precisa ser, passa a não ser genuíno, né? Sim, É isso aí.
E aí vai Ah, ficar. essa é minha tia, Gabiola. Eu até nem vou responder para não contaminar aqui da família. Que ela falou Ah, do filme Divertidamente. divertidamente fala muito, muito. Divertidamente é perfeito para a gente olhar para nossa criança. Mas se você olhar no divertidamente, todos têm emoções. O pai, a mãe, a Riley, as amigas, todo mundo. É, Então não dá para a gente não sentir. Mas como eu ajo com esse sentir? O que que eu faço com isso? Né? O que que eu faço? Beleza, exatamente. disseram para mim que eu tenho que engolir o choro, que eu não posso sentir medo. Né? Então, isso foram mensagens que colocaram. Aí já entra um diálogo assim: não, mas você não pode sentir medo, vai com medo mesmo. Para, vai com medo não. Se acolhe primeiro. Né? Entende o que, que esse medo Que está te eles... dizendo. Exatamente. É, aí, Faz gente, a sentido? Gabi, é verdade. É, não, é verdade. Eu quero até fazer uma propaganda, porque eu assisto, né? Eu tô com uma live só atrasada ali. A Gabi, gente, ela analisa os desenhos, falando justamente sobre isso, né? É, tendo Quando links da o personagem fala de nós. o gato de bota. Gente, vai lá, assim, é maravilhoso. É um outro lado, né, dentro do seu emocional, do seu psíquico, para você poder enxergar a vida. E assim, de novo, é sério, é profundo, mas não precisa ser chato. Não, pode ser Chato. gostoso. Exatamente. Por exemplo, analisar a sua vida a partir de um desenho de um personagem. Torna leve. Mas a gente fala assim, nossa, gosto desse personagem, não gosto desse. Eu falo, então. Algo, Ele fala sobre algo, mas é você. Me conta assado. mais sobre isso. O que, que você Exato, gosta nesse? O que, que você não exato, gosta? Ele vai exato, falar sobre você. Né? exato, Então, eu brinco exatamente. aqui nos desenhos que é qualquer coincidência não é mero coincidência. Mas é isso. E, gente, vejam que assim, é uma delícia. Imagina você tá justamente nesse ambiente. A gente, é assim que eu converso com a Gabi. Ela me olha, eu olho, eu falei, nossa, é isso, nossa, ela traz. Porque sonho assim, né? A gente você não consegue ver o seu próprio, né? Então a gente troca e vê. É, são conversas profundas, é sério, mas assim, não precisa ser chato e nem precisa ser superficial também. Né? Porque eu sei que todo mundo que tá aqui, né, tá cansado de ir com a manada, né? Será o que você quer? É realmente aquilo que você quer? Né? É justamente se colocar nesse lugar para você se bancar quem você é. Muito bem, então, pessoal. Gabi, obrigada pelo convite. Adorei a gente fazer a parceria de novo aqui, né? Assim, Ah, gente, é para amizade, profissional, para vida. E a gente não compete, que fique claro. Grande Dia das Mulheres. Pare com o isso. trabalho uma da outra, uma olha para um lado, outra olha para o outro, uma traz a sua experiência, a outra traz a. E Exatamente. aí vai ficando Pois lindo, é. lindo, lindo, lindo. Exatamente. Mas assim, a gente só consegue isso justamente com esse equilíbrio, essa sinergia aqui que a gente realmente troca, né? E de tudo isso só acontece porque é de verdade aqui do lado de fora, né? Enfim, ninguém consegue, né? Você percebe, o nosso inconsciente percebe. É sobre isso. Imagina, tia, obrigada aqui, obrigada a todos vocês que estiveram. Gabi, o convite. E assim, se vocês quiserem, então vão lá no post, tem lá o post, mandem mensagem escrito eu vou, né? Tem no link também da Gabi ali, elas mandam para vocês e a gente vai estar à disposição, tá bom? Uma ótima semana. Obrigado, Gabi. Obrigado, pessoal. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.